A gente se apresenta sempre, porque às vezes tem sempre pessoas novas por aqui. Então, Marcos e eu somos irmãos. Nós somos criadores do método TMA, Terapia Manual Avançada. Esse método é fruto de eu tenho 20 anos de formado, Marcos 18, mas na terapia manual, desenvolvendo esse método já há 14 anos. Boa noite, Néia. E esse é o intuito do perfil, dividir com vocês essa experiência, dividir com vocês os atalhos que nós encontramos, tudo que nós compilamos, tudo que nós experimentamos e que deu certo, não deu certo. E a construção do método TMA se coloca sobre 4 pilares. Primeiro pilar da auto-hierarquia. O corpo vai proteger o que é mais vital. E o que é mais vital para o corpo são as vísceras, os vasos e os nervos, mas não apenas isso. O que é mais vital para o corpo é o suprimento sanguíneo. E não é só isso, é o retorno venoso, tá? À medida que vocês forem conversando com a gente, vocês vão vendo a gente desenrolar esse novelo, não se aflijam, tá? E hipermobilidade racional. Uma hipomobilidade da auto-hierarquia cria uma hipermobilidade reacional e sintomas na baixa hierarquia. Músculos, ossos, ligamentos, postura, o sintoma que o seu paciente chega ao consultório. Terceiro pilar, as fáscias. Obrigado, Cristiano. Que bom que você está gostando. Terceiro pilar, as fáscias. A densificação facial é uma testemunha das tensões do corpo, tá? E quem é o maior causador de densificação corporal que amarra tudo à alimentação? Então, a alimentação, que é o combustível que o seu corpo utiliza para fazer tudo, energia para sua célula, essa alimentação é capaz de criar densificações faciais, de criar hipomobilidades na alta hierarquia, de manter um paciente inflamado, em quadro autoimune, fibromiálgico, enfim. Faltou alguma coisa, mano? Engatei uma quinta aí. Acho que não. Engatei É uma isso. quinta. Nós precisamos olhar para o corpo com a inteligência que ele merece, né? Com a inteligência que ele age, né? E nós hoje vamos falar de um tema que eu acho que nós nunca falamos nesses 2 anos aí, nós nunca falamos. Pois é. E um negócio tão importante a gente, né? A gente estava conversando esses dias e viu que nunca tinha falado sobre isso, né? Como que foi lá? Você fez uns stories lá perguntando. Eu dei o sintoma da baixa hierarquia e perguntei para o pessoal qual era a alta hierarquia envolvida, né? Então, o paciente que chega com uma dor na lombar alta, essa dor pode irradiar na virilha, ali na prega inguinal. Ela pode ir até o testículo ou lábio da vagina, que dói ali na lateral do quadril e que pode doer ali. E que pode, a gente fala, e que pode doer ali até a região glútea, o que o pessoal achava que era, né? E aí, depois eu falei que também era uma alta hierarquia, que quando está em hipomobilidade, o paciente sente muita queda de energia de manhã, acorda como se não tivesse descansado, está muito relacionado às somatizações e situações de medo. E aí são os nossos queridíssimos rins. Os Cristiano, rinhones. seguinte, a alta hierarquia é o que é vital para o corpo, é o que o seu corpo vai proteger às custas da postura, às custas de um encurtamento muscular, às custas de uma lateroflexão do pescoço, de uma flexão anterior do tronco. Então, as vísceras, os vasos e os nervos. Então, por exemplo, o Marco sempre usa esse exemplo. Você pode viver sem os 2 braços e sem as 2 pernas, mas você não pode viver sem o intestino, né? Então, a alta hierarquia são os vasos, as vísceras, os nervos. E a baixa hierarquia, músculo, ossos, ligamentos e a postura. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar desse
Rapaz, eu comecei a estudar o rim, eu falo, oh, meu Deus do céu. Deixa eu contar um negócio para vocês. O rim, um rim de um homem de 70 quilos, os rins, passa por minuto nele 1.100 ml, 1,1 litro por minuto. Pensando que o peso corporal do rim é menos de 1%, vocês imaginam a quantidade de sangue que passa nesse companheiro aí por minuto. Buenas noches. E Passa olha por só ele. que negócio, isso que o Marcos falava, eu estava estudando também. O rim corresponde a 1/140 do peso corporal, quer dizer, nada. Mas ele consome 1/8 do oxigênio disponível no corpo. Uma Consome, ele fábrica. consome, ele consome 2 vezes mais oxigênio que o cérebro para Loucura. funcionar. É loucura. É uma fábrica metabólica, né? É um funcionamento assim. Pensa o que é Né? isso? Então, o que acontece? Isso equivale a 22% do débito cardíaco. O que é isso? 22% do sangue que chega ao átrio direito a partir da veia cava vem do rim. Imagina isso, vem do rim. 22%. Se você tirar 22% de sangue, você faz uma hipotensão severa. Você corre risco de morte com menos 22% de. Por quê? Porque vem do. Agora que interessante. 22% vem do rim, 27% vem do fígado. Duas vísceras mandam 50% do débito cardíaco para o átrio direito. Pensa. Agora vamos pensar. Se o ativo mais importante que nós temos é o sangue, é sangue. Você fala, qual que é a estrutura mais importante que eu tenho? É o cérebro. Não, sem sangue o cérebro morre. Então, assim, o corpo sempre manterá a vascularização. Agora pensa, se esse rim entrar em disfunção, né? E nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia. O que acontece no rim? Se esse rim entra em disfunção, vocês acham que o corpo permitirá que esse rim sofra tensão? Em sã consciência, 22% do débito cardíaco vem do rim. Você acha que o corpo vai deixar o rim sofrer tensão? Sabe o que acontece quando você vai ter problema? Você vai morrer, entendeu? Então, o corpo vai se adaptar em relação a isso. Eu imprimi umas imagens aqui. Não, deixa eu falar uma coisa só para a gente não perder o que você estava falando, justamente para eu pegar como gancho o que você estava falando. E quando a gente fala disso da baixa hierarquia, ela é feita justamente para proteger a alta. Então, olha só, você tem esse rim ali protegido pela 12ª, 11ª costela. Você vai ter ele ali todo colchoado entre o psoas e o quadrado. Você tem uma gordura, tá? Você tem uma gordura que o protege. Você vai ter a fáscia renal posterior. Você vai ter a fáscia pré-renal. E elas se comunicam, tá? E a parte de baixa do rim é aberta. Por isso que os rins podem sofrer prolapso. Porque ele é fechado, o saquinho, mas ele é aberto embaixo. Aí, vocês já perceberam a quantidade de espasmo de pessoas que existe? Vocês já perceberam a quantidade de fixação de 12ª costela? Fale, agora me conta aqui vocês. Vocês conseguem desbloquear uma 12ª costela com facilidade? Vocês conseguem fazer um trust de 12ª costela assim, sem o paciente quase morrer? E você vê assim, isso sendo fácil, isso recuperando essa mobilidade. Vocês percebem o que é isso da baixa e da alta hierarquia? Né? Porque é para isso que serve a baixa hierarquia, para fazer toda essa proteção. Não, liberar a 12ª costela, se ela estiver protegendo o rim, é terrível. É terrível. Você mata o paciente de dor, não resolve, é difícil, a gente sofre horrores e não consegue desbloquear, porque não é a causa.
Justamente. Então, e olha só, aí você vai perguntar assim, ah, mas por que que passa tanto sangue no rim? Ele não precisa. O rim, fisicamente, o rim não precisa disso. Mas toda a regulação de fluidos do nosso corpo passa pelo rim, a partir da unidade funcional que são os néfrons. E aqui eu quero convidar vocês a olhar com inteligência, olhar para o sistema vascular do rim, do néfron, da unidade funcional do rim, que existem milhares. Olha só essa imagem. Essa é uma imagem do do Guyton. Então, olha só. Presta bastante atenção. Ó, vai entrar o sangue. Aqui nós temos dois tipos de néfron, que aí vai determinar, cada um vai fazer alguma coisa. Mas, ó, sobe a artéria lá, vai lá na cápsula de Bowman, que é o lugar onde tem a troca. O sangue é filtrado nessa cápsula de Bowman. E o que vai influenciar essa filtragem? Nós vamos ter várias coisas. Por exemplo, pressão arterial, a pressão hidrostática, a velocidade com que o sangue chega. Então, quando você tem uma pressão normal, esse sangue vai entrar pela via aferente aqui, ó, vai ser filtrado nessa cápsula de Bowman e vai sair por essa via aferente. Depois que é filtrado, dependendo da filtragem que acontece ali, nós vamos ter o quê? Substâncias que serão eliminadas, que vão ser eliminadas de uma vez, assim, por exemplo, creatinina, ele filtra o arterial, ele filtra o sangue arterial, né? Porque o sangue vem pela artéria, né? Aí o que acontece? Ó, vem pela arteríola eferente, eu vou até ler aqui, ó, creatinina, ácido úrico, cadê? Tem aqui. Creatinina, ácido úrico, eles são praticamente filtrados direto, não tem reabsorção. Então, toxina sai. Tem muitas coisas que são reabsorvidas, por exemplo, eletrólito, né? Nós temos a glicose que é absorvida, o sódio, o cloreto. Nós temos muitas coisas que saem por aquele glomérulo e são absorvidos. Para vocês terem noção, o fígado, o rim filtra 180 litros de líquido por dia. 180 litros de sangue, de líquido, de plasma, passa pelo rim. Apenas 1%, apenas 1 litro é excretado pela urina. Tá? E olha só que coisa interessante. As proteínas não são filtradas no rim. Eu só estou falando fígado. As proteínas não são filtradas no rim. Fisiologicamente, a explicação do Guyton é a seguinte. As proteínas são polarizadas negativamente e as células da membrana de filtragem da cápsula de Bowman também são negativas. Então, quando a proteína chega para ser filtrada, ela não entra, ela não é filtrada. Quando você tem perda de proteína, proteinúria, você tem uma alteração da membrana, né? Então, o que vai manter essa filtragem? A pressão arterial, não sei se vocês sabem, quem trabalha em UTI aqui deve saber, que tem hemodiálise. Um dos grandes motivos uma das coisas que o choque séptico faz no corpo é a insuficiência renal. Por quê? Porque você tem diminuído o fluxo de sangue para o rim. E quanto menos fluxo de sangue o rim tiver, menor ação ele vai ter. Ele vai filtrar menos. E quanto menos sangue o rim tiver, menos ele vai filtrar. Eu já vou chegar na parte importante. Então, o rim não filtra proteína. Então, olha só que interessante. Quando o fluxo é normal,
você tem uma quantidade de fluxo normal, você tem pouca proteína, porque o fluxo está rodando. Sempre tem a filtragem normal e tal. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, uma compressão na artéria eferente, que é por onde sai, ele entra, filtra e sai. Quando você tem uma diminuição de saída, que esse rim fica filtrando aqui mais tempo, o que começa a acontecer? A concentração de proteína aumenta aqui dentro. Quando aumenta, o que acontece com a filtragem? Diminui. A filtragem do rim diminui por aumento na tensão. Qualquer aumento de tensão aqui que faça com que esse sangue flua mais lentamente por aqui, lá no livro fala que tem que ser uma coisa mais importante, mas se nós formos pensar, qualquer coisa que diminua essa saída do sangue por aqui, vai manter esse líquido aqui muito tempo, você vai ter um aumento da concentração de proteína e vai ter um aumento da pressão colodosmótica. Aí você vai diminuir a filtragem do rim. Quando você diminui a filtragem do rim, você diminui a retirada de toxina. Quando você diminui a retirada de toxina, nós já falamos isso várias vezes, o seu sangue começa a ficar mais intoxicado. Agora, olha que interessante. Olha o que está na ponta do negócio aí. É o que, Val? É uma veia. Veia. E as veias vão saindo e vai bater lá na veia renal. Então, quando você tem perda de movimento no rim, você vai ter piora do retorno venoso, porque a gente sabe que o retorno venoso depende do movimento. E aí, você tendo uma piora do retorno venoso, você vai começar a gerar uma congestão. Essa congestão vai chegar lá no néfron. E aí, você vai ter menos retirada de toxina. Você vai ter um rim mais intoxicado. Tá? O que o corpo pensa imediatamente após isso? Eu falei, eu preciso tirar a atenção desse rim. Eu preciso me adaptar. Porque eu preciso ter movimento para drenar, senão eu vou ter perda, eu vou me intoxicar aqui e eu vou correr risco de vida. Eu preciso manter os 22% do débito cardíaco. Então, quando eu tenho perda de retorno venoso no rim, eu pioro a vascularização. Tem uma conta, e já termino com isso, para depois a gente falar dos sintomas, mas a vascularização do rim, a conta que é feita é assim, ó, é a pressão na artéria renal menos a pressão na veia renal, dividir. Isso é a resistência vascular total. Entende? Ou seja, o sangue entra e ele tem que sair. E a pressão na veia renal é de 3 a 4 milímetros de Hg. Não pode ser mais do que isso, porque senão ele começa a represar lá para trás. A pressão da artéria renal é a mesma da pressão arterial, mas a pressão na veia renal é só 3. Porque para o sangue fluir. Entendeu? Agora, se você tem perda de mobilidade, e a gente sabe que existe perda de mobilidade dos tecidos, piora do retorno venoso, o que esse rim vai fazer para manter esse retorno venoso? Ele vai se adaptar às custas de quem? Da baixa hierarquia. Você vai sentir dor no rim? Não. Você vai sentir dor aonde? Na virilha. Você vai sentir dor. Você vai fixar a 12ª costela. Você vai... Entende? Todos os sintomas relacionados ao rim. E uma coisa muito interessante que tem no rim também, o rim faz glicogênese. Assim como o fígado, o rim... Qual sangue? O venoso? O rim faz glicogênese, ou seja, ele absorve glicose e libera. Por isso que a gente fala que o rim também é um órgão energético. Quando você tem baixa de glicose, ele libera glicose. Quando você tem excesso, ele guarda. Então, quando você tem disfunção de rim, você tem baixa de energia. Entenderam isso? Então, é mais uma vez a gente falando, olha, o retorno venoso é extremamente importante, é vital. Você tem que trabalhar em cima disso e entender, porque senão os pacientes não melhoram. O que acontece é que aquilo que a gente dizia da perda de mobilidade. Os rins, eles trabalham também subindo e descendo. Eles têm um movimento próprio deles.
Os rins chegam a percorrer, são dados de Jean-Pierre Barral, 800 metros por dia, tá? Então você imagina que ele gasta, ele faz esses movimentos, tá, o tempo todo para manter essa mobilidade. O que que acontece? O que que pode fixar um rim? Uma causa metabólica, uma causa emocional e uma causa mecânica, uma perda de mobilidade, que é isso que a gente está falando. Como os rins têm as suas fáscias e a parte de baixo do rim é aberta, vocês pensam qual é o movimento mais patógeno para esse rim, né? A descida, certo? Só que Jean-Pierre diz que é mais importante do que a mobilidade é mais importante do que o posicionamento. Eu posso ter um rim em prolapso de grau, vocês sabem que tem 1, 2 e 3, mas eu posso ter um rim em prolapso 1 que tem mobilidade. Então, qual é o segredo? Devolver mobilidade, tá? Para os tecidos. E aí, aquele que eu dizia para vocês, da relação das fáscias renais. Então, o rim é todo envelopado, com exceção da parte inferior, do polo inferior. A fáscia posterior está unida no diafragma e a fáscia renal é inervada por quem? Frênico. Então, já comecem a associar com frênico. E está inserida nos pilares do diafragma. Então, vamos lá. Pilar do diafragma. T12, L1, L2. Ok? E aí, a parte posterior tem uma relação muito íntima com o quadrado lombar e com o psoas. O psoas forma uma tenda, uma rede, para que o psoas possa deslizar sobre ele. Tá? E aí tem o quadrado lombar e você tem toda a parte anterior, a fáscia pré-renal, e essa fáscia pré-renal conecta uma com a outra. Então, você tem um rim direito em comunicação direta com o rim esquerdo. Ok. Rim direito é o chamado rim digestivo. Ele é mais baixo do que o esquerdo por causa do fígado. Tá? A conexão do rim direito é tão grande com o fígado que existe entre eles, existe a impressão renal no Impressão renal. tá? E você tem aí o ligamento hepatorrenal, a flexura hepática. Tá. A flexura hepática do cólon também tem relação com o rim. O duodeno tem relação com o rim. Então, o rim direito ele é chamado rim digestivo e, normalmente, trabalhou o fígado, pode trabalhar o rim. Porque a conexão é muito forte do rim direito com o fígado. O rim, Pensa. Pode continuar. Termina o raciocínio. o rim esquerdo já é chamado rim uroginecológico. Por quê? As artérias e veias para os ovários e testículos, no lado direito, elas saem direto da veia cava. No lado esquerdo, elas saem da veia renal esquerda. Tá? Então, a drenagem de testículo, ovários, ela depende muito da mobilidade do rim esquerdo. Por isso, congestões ali, igual o Marcos falava, essa perda de mobilidade desse rim pode afetar muito um sistema uroginecológico do paciente, tá? Então, a gente já começa a fechar essas conexões e essas correlações clínicas que vocês têm que ter do rim. É importante você pensar, por exemplo, nada é protocolo nessa vida, mas vamos pensar. Um paciente fibromialgico com alimentação ruim, que o fígado fica ruim, começa a não filtrar bem. Se esse rim desse paciente também não filtrar bem, essas toxinas circulantes, o que vão acontecer? Vão aumentar a acidez corporal, essa acidez diminui o movimento das fáscias. Entendeu? Então, assim, essa questão E temos uma questão anatômica também. O rim esquerdo, a veia renal drena, ela é um cotovelo, assim, não é, Paulo?
A veia renal esquerda é um cotovelo. A veia renal direita é uma drenagem. Não, minto, eu estava falando das gonadais. As gonadais direitas, elas drenam direto para a veia cava. A gonadal esquerda vai drenar para a veia renal esquerda. Né? Então, quando você tem disfunção do rim esquerdo, você vai ter disfunções dessas glândulas. E aí você tem que tratar. Tratar para melhorar o quê? Para melhorar o retorno venoso E dessas olha, estruturas. Porque e se o olha, sangue venoso não sai, o arterial não entra. a veia renal é 3 vezes maior do que a veia renal esquerda é 3 vezes maior do que a veia renal direita. E eu quero vos lembrar mais. A veia renal esquerda é uma anastomose portocava do sistema porta-hepático, tá? Vocês lembrem que a veia porta é formada por 3 ramos: veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, que drena para a veia esplênica, e veia esplênica formando quem? Veia porta. Existe uma anastomose entre a veia renal esquerda e a veia esplênica, o que significa que, se eu tiver disfunções do fígado, eu posso alterar essa anastomose. Se eu tiver disfunção do rim, eu posso alterar essa anastomose. E se eu alterar veia renal esquerda, veia esplênica, eu posso ter todo tipo de congestão no membro inferior esquerdo. Eu posso ter ciatalgias, lombociatalgias, eu posso ter alterações de reto sigmoide, eu posso ter alterações da ovário, de testículo, então varicocele, eu posso ter uma paciente que tem dificuldade para engravidar, tá? Tudo isso pela perda de mobilidade do rim. Pensa, a gente tem que pensar como que o corpo ele é inteligente. Se o meu fígado dá 27% do débito cardíaco e o meu rim dá 22%, vamos dividir 11% para cada aí. Se o rim tiver problema e o fígado também tiver problema, seria quase 40% do débito cardíaco. Então, existe uma via alternativa. Olha para você ver, por que tem uma conexão porta-cava à esquerda e não tem à direita? Tem a direita, mas não é dessa proporção. Pois é, porque o corpo, papai do céu lá, sabia que o rim e o fígado podia não funcionar direito e talvez não mandar a quantidade de sangue que precisava. Então ele fez um caminho alternativo, que é onde que são as conexões portocavas, entendeu? Não, Então assim, e vos digo mais. A aorta e veia cava estão dentro da fáscia renal. Aí você põe reparo, aí você, falando de alta hierarquia, falando de aporte sanguíneo, que não pode faltar, aí você só tem a aorta e a veia cava dentro da fáscia renal. E aí, meu povo? E aí nós estamos preocupados justamente com a mobilidade da 12ª costela? Sério? Que nós estamos preocupados com isso. Realmente, a gente vai precisar rever nossos conceitos e observar os nossos pacientes, né? E aí, o que que causa uma disfunção renal, tá? Queda sobre o cóccix. Lembram que eu comentei com vocês que a fáscia renal ela é aberta embaixo? Então, o rim fica muito suscetível a quê? Traumas, tá? Traumas de impacto. Então, assim, o Barral fala que um paciente que você tem sempre que checar os rins é o jogador de vôlei. Salto. Toda hora que você salta, a tendência é que eles desçam. desçam. Então você tem que E por ter. isso tem muita lesão de joelho também. E você sabe qual que é a conexão, né? Quando ele desce no psoas, ele desce em cima de L3, L4. Como o rim fica criando tensão em L3, L4, o paciente desenvolve dor no joelho. Essa é a relação do rim com o joelho. Então, quando você tem muita atividade de salto, quando você cai sobre o cóccix, nos acidentes de carro, então as lesões de sacrococcígeas, todas elas podem tracionar. O rim é um órgão Um denso. emagrecimento muito O
muito O expressivo. emagrecimento, por exemplo, bariátrico, porque você perde gordura na gordura pré-renal. E Perde aí o rim perde sustentação e cai. Então isso pode gerar disfunção. E lembrem-se, o corpo vai se adaptar. O corpo se adaptará e vai gerar dor. E a dor do rim é uma dor diferente, é uma dor assim, ó, que pega a coluna toda, é um lumbago, assim, ó, é aquele negócio que trava a coluna, né? E vocês querem fazer um teste assim, o teste mais simples do mundo para vocês testarem mobilidade renal. Coloquem o paciente de vocês em pé, de costas para você, com as duas mãos assim, Debaixo pálpebra, da 12ª costela. espaço de Greenfeld, e você não vai fazer um movimento com a mão. Deixa eu afastar um pouquinho. Você não vai fazer o movimento com a mão. Você vai fazer o movimento com o seu corpo. Você vai empurrar seu corpo, rodar seu corpo. E você vai observar se existe mobilidade ali ou não. Vou dizer uma coisa para vocês que eu venho observando há 2 anos da pandemia. Lembrem que quem metaboliza vírus é fígado. Então, Covid, fígado. Lembrem quem está embaixo do fígado, rim direito. Não tem um paciente que chegue em pós-Covid, que eu testo a mobilidade do rim direito, que não está restrita. Todos. E vocês podem começar a testar os vossos pacientes. Todos. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu senti o rim direito levantando peso, meio que tipo rachando. Tem isso? Tem. Teve um que perguntou lá sobre os cálculos renais. Na verdade, assim, o cálculo renal tem a ver com filtrado. Com filtrado que vem no rim. Então, por exemplo, o excesso de ácido úrico pode gerar cristais, né? Várias coisas. Não tem a ver com fluxo de sangue. Tem a ver com filtrado. Aí, dependendo do que come, né? Dependendo da quantidade de coisa que tem ali. Dependendo de água também. Tem água que tem Calcário. muita calcária, e aí isso dá o cálculo renal. Nós temos que pensar também, o rim é um órgão muito emocional também. Criança, por exemplo, tem muita disfunção de rim por questão emocional. Rim é o órgão do medo existencial. Tipo assim, ó, tem Covid, caramba, o que vai ser do mundo agora? Vai morrer todo mundo e tal, entendeu? Então, é isso, assim, é aquela coisa mais ampla, né? Também O Barral fala isso, do medo, e aí ele correlaciona. Vocês viram que o rim esquerdo é o rim uroginecológico, urogenital? No rim esquerdo vão estar as nossas conexões com as nossas raízes genéticas. Quando a gente fica aquele negócio assim, quem sou eu? Onde estou? Por que estou neste mundo? Quando você começa a mexer com esses negócios, árvore genealógica, os medos tem muita conexão com a nossa ancestralidade, com a questão da família. E o rim direito se assemelha com o fígado. Raiva, frustração, mas a emoção mais pesada do rim é medo. Tanto é que no início da pandemia, que não tinha tratamento, só chegava rim. Rim. Porque estava todo mundo com medo. Então, tem uma pergunta interessante aqui, Paula. O paciente, após acidente automobilístico, adquiriu ptose renal, ao mesmo tempo que teve vários calos na planta dos pés. Quando tem o rim imobilizado, os calos diminuem. Porque a perna para de adaptar. É porque o corpo vai proteger o rim. O corpo vai espasma o psoas, perna curta. Espasma o quadrado lombar. Faz uma lateralização. E roda o quadril internamente para proteger esse rim. E vocês podem observar que quase todas as técnicas para o rim, nós vamos fazer uma alavanca e vamos levantar. Os rins são oblíquos, tá? Eles estão assim, ó, a 30 graus, né? E aí você vai sempre orientar nesse sentido e trabalhar empurrando, mobilizando, devolvendo mobilidade.
Ganhando mobilidade, Devolvendo mobilidade, ganhando mobilidade em ganhando relação mobilidade aos para cima. rins. Até fixei um Você comentário aqui. fixou o trem, Já tirei. beleza? Aí, ó. Acabaram de solucionar um mistério. Um paciente caiu do telhado. Imagina. O rim. O que aconteceu com esse rim? Uma dor persistente. Vocês pensem que tanto o fígado quanto o rim são órgãos densos. Eles sofrem muita tensão nos traumas, entendeu? Então, a onda de choque, por exemplo, de um acidente, de uma queda, ela vai e como o rim é um órgão denso, ele vai gerar uma repercussão muito forte. Então, os traumas, as quedas, os acidentes geram muita disfunção no rim. E o que que acontece? Como o rim é muito cercado de gordura, a gordura ela tem muito receptor simpático. Então, os traumas, o excesso de adrenalina, esses receptores. E aí a gente tem o quê? Vasoconstrição, né? Então, você tem mais ainda essas questões de perda de mobilidade também por isso, por vasoconstrição. Marcos, e falando da questão alimentar, olha que negócio interessantíssimo. O Jean-Pierre Barral, as conclusões que ele tira é um negócio assim. Ele fala que a cada 1 quilo a mais de gordura que nós ganhamos, que é acrescentada ao nosso corpo, 1 quilo, você acrescenta 300 quilômetros de capilares arteriais. Se você tem aumento de capilares, você tem aumento da resistência venosa vascular periférica, você tem aumento de pressão arterial. Então, observem como a alimentação, como o excesso de tecido adiposo acumula toxina, cria vasoconstrição. Então, quando a gente fala da questão da alimentação, é tudo isso, além da acidez, né? Pois é, gente. Então, esse é o método. Essa é a visão do método TMA que Paulo e eu criamos. Sempre há uma alta hierarquia sendo protegida. Mantendo o quê? Mantendo a vitalidade, mantendo a vascularização. A partir de quê? Do retorno venoso. E se você tem uma acidez aumentada, você tem perda de movimento. Por quê? Porque quando a acidez está aumentada, você tem menos mobilidade facial. Toda fáscia, toda veia, artéria, nervo são envoltos por fáscia. Quando você tem menos movimento, a veia é comprimida. Quando você tem compressão venosa, você tem menos retorno venoso. Se você tem menos retorno venoso, você tem mais congestão. Se você tem mais congestão, você tem piora de função. Entende? Essa é a teoria, esse é o método, os pilares. A alimentação que gera densificação, que gera hipomobilidade, que gera piora renal, ou piora venosa. Então, nós já falamos isso no rim, já falamos nos pulmões, já falamos no Jean-Pierre Barral é o mito. O mito é o Jean-Pierre. Alguém falou assim, Barral é o cara. E eu respondi, mito, que Jean-Pierre já subiu de categoria, é um mito já. Então, assim, esse é o método. Essa é a maneira com que nós trabalhamos. E os pacientes têm resultado, entende? Como se diz, é legal ser fisioterapeuta. E nós somos fisioterapeutas. Paulo e eu, nós somos fisioterapeutas. É legal ser fisioterapeuta. Mas, porque aí você começa a ter uns resultados espetaculares, entende? O paciente chega lá, existem formas de avaliação que você descobre qual é a estrutura que está em disfunção. Mas quando você olha o contexto, hoje, por exemplo, nós tivemos nós tivemos lá a mentoria, 2 alunos do curso. Foi muito legal, porque a coisa faz sentido, a coisa é simples. Quando faz sentido, não tem muita complicação. O nosso corpo é simples. Eu falo que é a complexidade na simplicidade, entendeu? O que é que o corpo pensa? Eu preciso viver. Para eu viver, eu preciso de quê? De sangue. Então, eu preciso proteger os meus tecidos vitais. E músculo e osso não é vital. Não é. Os músculos e os ossos não são vitais. Você pode amputar qualquer parte dos seus membros que você não vai morrer. Não vai, entende? Então é isso. Essa é a inteligência que nós temos que olhar para o corpo. É assim que nós temos que tratar os nossos pacientes. Esse é o método.
É a maneira que... Relação sobre as pedras, nós falamos, depende da alimentação, depende da quantidade de filtragem dos uratos, Genética, depende. depende da genética, depende da água, depende de ácido úrico, depende de uma série de coisas, entende? Essas Por são as quê? funções metabólicas do rim mesmo. Avaliar a distância? Não, eu só pegando, só tocando. A distância o quê? Ah, até eles? Longe, Não, não, não. não, não. Tem que pôr a mão, tem que Não dá, não. pegar, né? Não tem jeito. Alguma Não. dúvida, meu povo? Sobre Então, o método, sobre... então, quando o seu paciente chegar com espasmo em quadrado lombar, espasmo em pessoas, bloqueio de 12ª, 11ª costelas, dor na virilha, varicocele, dificuldade para engravidar, lombociatalgia, ciática esquerda, ok? Tudo isso vocês podem lembrar de quem? Dos rins, tá? Igual eu comentei com vocês. Covid, cheque a imobilidade do rim direito, Tem uma tá? pergunta aí, ó. Vocês acham que o impacto proveniente da corrida causa fascite? Não. Eu acho que o impacto proveniente de uma perna mal adaptada, gerando uma sobrecarga no pé, vai causar uma fascite. Entendeu isso? A perna tem que estar em uma posição não ideal. Está adaptando, porque aí você muda a pisada. Eu acredito sempre que, assim, por exemplo, a corrida é o que vai colocar em evidência alguma adaptação que não tá legal. Igual o colchão, coitado do colchão. O colchão coloca em evidência a cadeira, o sapato, entendeu? De que algo não vai bem. No caso de perda de um dos rins, trata o que tem ou mobiliza o outro também. Você trata o que tem, Vai você depender do teste global. você trabalha a cicatriz que ficou do outro lado, que é bastante importante, vai deixar uma restrição, você tem que equilibrar isso. Trabalhar a perda de mobilidade que essa cirurgia vai deixar. Na experiência de vocês, chegou alguma paciente com infecção urinária com muita tensão no rim? Depende, só se a infecção subiu para o rim. Eu já atendi, sim. Ou quando o paciente está num processo emocional forte de medo, eu já vi a sequência, sabe? A pessoa Ou está ter começando a subir, né? bexiga e rim. Também já peguei um ou outro. Quais são os pontos para mobilização? Não dá para mostrar aqui, né, Paulo? Não dá para mostrar. Mas um ponto que é bastante interessante vocês trabalharem de fáscia, deixa eu ver se eu consigo vos mostrar. Vocês vão entrar. Ih, minha blusa tá preta hoje. Baixa mais. Atrás da 12ª costela. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um ponto de fáscia e na frente da 10ª. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Quando vocês trabalham o quadrado lombar pensando no rim, quando você trabalha o psoas pensando no rim com foco nele, aí é diferente. Aí você pode trabalhar. Ixi, nem tava lembrando do jogo. Vou assistir agora. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um monte de técnica no feed aí, falando de avaliação do rim, de tudo. Depois vocês correm o olho lá, pensando nessa live toda. Ali, ó. E no caso do bioespasmo de pessoas, causou problema no intestino. Não, o problema no intestino causou o espasmo do pessoas. É o contrário. É o isso. contrário. Com certeza é o contrário. É sempre a alta hierarquia gerando adaptação na baixa. O psoas está espelhando a tensão da visceral, tá? Eu vou procurar, tá? Onde é que está esse vídeo que o Marcos ensina uma técnica de mobilização do rim esquerdo e vou dar um jeito de postar. Beleza? Vou procurar. Beleza? Mais alguma dúvida? Vou assistir o jogo do Corinthians agora. Tchau, pode sair. A live vai ficar salva na rede social concorrente, que o Instagram. E ó, eu não vou ficar postando link lá, porque o Instagram derruba a visualização dos meus stories, beleza?
Então, ela vai estar salva lá no YouTube. Eu não vou postar link, vocês vão lá procurar. Não vou Beleza. postar, porque senão ele me enceba aqui 3 dias o Instagram, derrubando alcance. Beleza? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Encaminhem as lives, curtam os nossos posts se tem ajudado, comentem, porque isso tudo nos ajuda. Marquem os colegas nos comentários. Sabe, ajuda a gente, curte. Eu falo assim, curtir postagem de amigo não é caro, não. Ajudem a gente, sabe? Compartilhem, repostem, printem os stories, marquem a gente e repostem, tá? Se vocês puderem fazer isso ajuda, nos ajuda muitíssimo, tá? Façam isso pela gente, a gente agradece sempre a presença, vocês estarem aqui. Outra coisa, quem ainda não está inscrito nos grupos do WhatsApp, corre Na na lista de a lista, espera. a lista de espera do curso. Nós vamos lançar o curso em breve. Então, corre na bio, se inscreva para ficar informado sobre tudo em primeira mão. A live vai ficar salva no YouTube. Tá? Amanhã dá-lhe tratar rim. Manda bala, meu povo. Tratar rim de todo mundo amanhã. Beleza? Foi um prazer, como sempre, tê-los aqui. Fiquem com Deus. Até Tchau, tchau. semana que vem. Beijão, pessoal.